Bora para um tutorial de pele? Como muita gente tinha pedido, aí está. Então, vamos iniciar aí com uma Copic E000, que é a mais clarinha. E aí, vou preencher a parte da coxa, que eu não tinha feito. Vamos lá? No caso, eu uso o marcador como uma cor base. Ela vai deixar o desenho mais homogêneo e eu não vou precisar gastar tanto lápis de cor para poder fazer isso. Como vocês podem perceber, ela fica um pouco manchada, principalmente nesse papel. Mas para mim não tem problema, porque eu vou passar outros lápis de cores em cima e vai tampar. Mas ficar sempre atento para não ficar tão marcada a pele. Para essa ilustração, eu estou usando como sombra o lilás. Eu uso os lápis da Prismacolor e esse daí é o PC 956. Mas você pode usar qualquer lilás da sua preferência. Você marca a sombra e vai colorindo. Não precisa colocar muitas camadas, nem muita força, porque ainda vai outros lápis de cores em cima. Eu gosto de deixar marcado as partes de luz. No caso, eu estou usando o branco, PC 938, e vou marcando os pontos de luz. Para a sombra, eu faço a mesma coisa. Eu vou marcando os pontos de sombra. Feita a marcação de luz e sombra, agora a gente vai para a segunda camada de lápis de cor. Nesse caso, eu estou usando o PC 1017. Ele é como se fosse um rosa seco, com um toque de marrom. E eu vou colorindo por cima das partes lilás. Com a mão bem leve, você vai colorindo por cima do lilás. Isso vai quebrar um pouco essa cor arroxeada do lilás e ficando um pouco mais natural e próximo a tom de pele. Preste atenção nos pontos mais elevados. Partes como no braço, aí nos músculos e no rosto, onde tem mais volume, você fica atento. Não aproxime demais esses tons escuros nessa ponta, porque senão você vai perder o volume delas. A próxima cor que eu vou utilizar aí é o PC 1019. Ele é um rosa puxado para o bege. Eu vou passar novamente por cima da sombra, isso vai fazer com que quebre ainda mais e leve leveza, deixando o lilás mais fraco. Isso é importante porque não fica tão marcado e muito forte o lilás na pele. Siga sempre o volume da ilustração, não se detenha apenas na sombra colocando essas cores. Agora eu utilizo o PC 939 para poder ir mesclando os tons mais escuros com os mais claros, deixando sempre um espaço para a gente poder selar com um tom mais claro. A ideia é não chapar, mas deixar tridimensional. Uma das últimas etapas é deixar mais forte o branco na pele, antes de selar. A última cor que eu utilizo é a PC 927. É com ela que eu selo toda a pele. Com essa cor, eu cubro toda a pele, tanto a parte de sombra quanto a parte de luz. Essa etapa ela é muito importante porque ela vai deixar a pele homogênea, tirando essas manchas que a Copic deixou. Para deixar a pele mais homogênea, use o lápis incolor, começando primeiro pela parte da sombra, mas tome cuidado para que não manche as partes mais claras. Então, às vezes, é bom você limpar a ponta dele. Para as partes onde a sombra é bem mais escura, eu uso o grafite 07. Costumo usar lapiseira porque é mais precisa, mas você pode usar um lápis também, não tem problema. Nessa ilustração, os pontos de contato são mais escuros, então eu vou utilizando a lapiseira. Eu uso o grafite 2B07 porque eu acho ele mais macio e mistura melhor.
Para mesclar o grafite com lápis de cor, eu uso lápis incolor, o PC 1077. Eu já cheguei até a comentar sobre ele. Desde o início, você dê sempre atenção à posição da luz, se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda, se é de cima para baixo. Isso é muito importante quando você vai colocar a sombra mais escura na ilustração. No meu caso aí, a sombra mais escura é o grafite. Ela não pode ficar em qualquer posição, ela tem que seguir a luz e sombra de onde eu determinei que ela viria. Observe que à medida que eu vou usando o grafite, eu também vou usando o lápis incolor, porque o grafite ele costuma marcar por ser fino. O lápis incolor ele vai mesclando com a sombra, deixando ainda mais homogêneo a pele. Vocês já contaram quantas vezes que eu falei homogêneo nesse vídeo? Pois é, às vezes eu tenho um cacuete, tá? Eu falo bastante, gente, porque é a dúvida de muitos de vocês. Então, eu espero que isso fique bem guardado. Quais são as formas que eu utilizo para deixar ela muito mais lisinha? Eu escolhi uma pele com um toque de lilás porque eu acho mais fria e eu acho interiorizada e combina com a personagem. E esse é o resultado da pele. Gostou?